Vamos lá. Cachoeirinha, Pernambuco. Então vamos lá. Pessoal, quando se fala em direitos humanos, primeiramente, a gente dizer que os direitos humanos surgem, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, logo após a criação da ONU. A ONU é criada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, e foi uma criação de suma importância, presta muito bem atenção nisso, que a criação da ONU foi de suma importância, porque a ideia era reunir os países, para que terminasse os conflitos, buscasse a celebração da paz. Então, a ONU é criada. Em 1948, surge o grande documento da ONU, que é a DUDH, D-U-D-H. Toda vez que vocês verem esse termo, DUDH, D-U-D-H, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas antes mesmo de falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ir para aqueles pontos, que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas têm um prazer, de estudar, que são os chamados sistemas, dos direitos humanos. Então, na verdade, a ONU ela cria dois sistemas, Ele cria um sistema regional e um sistema global, tá? Já vou falar sobre cada um deles. O sistema global é o da ONU, mas existe também o sistema regional, que é dividido em três: sistema europeu, sistema africano e o sistema nosso, que é o sistema americano. Falar aqui o sistema global primeiro, vamos dar uma geral do sistema global. O sistema global foi o primeiro grande sistema criado pela ONU, em 1945, com a Carta da ONU. Então, o sistema global foi criado em 1945 com a Carta da ONU. Esse sistema possui, como todos os outros sistemas que a gente vai estudar aqui um pouco, instrumentos normativos, para, a partir deles, conseguirmos encontrar direitos, deveres, e órgãos, obviamente, que vão constituir esse sistema. Então, esse sistema tem como base principal de instrumento normativo, a DUDH, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como também o Pacto Civil, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Tá certo? Então, esses são os principais documentos aí desse sistema global. Como eu disse, é o sistema da ONU. Já o sistema europeu, pessoal, ele tem seu próprio tratado de 1950, que é a Convenção Europeia de Direitos Humanos, obviamente, a todos aqueles países europeus que aderiram a esse sistema. E, por final, você tem um sistema africano, que possui a chamada Carta de Banjul, que nasce a partir da chamada Carta de Banjul de 1988, e pelo protocolo de 1998. Aí você pergunta, Emanuel, esses sistemas são importantes para a gente estudar o nosso sistema americano? Claro que sim. Esses sistemas são importantes a saber para o estudo, inclusive, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Aí você pode perguntar, que danada é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos? Ora, é o famoso Pacto de São José da Costa Rica. A gente não conhece o Pacto de São José da Costa Rica pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Por quê? Porque essa convenção foi
adotada, né, criada, surgiu lá em São José da Costa Rica. Por isso é chamada de Convenção de São José da Costa Rica. Mas, na verdade, o nome é Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Né? Então, a prova, muitas vezes, né, o que ele faz? Ele coloca pontos que não são, por exemplo, da Convenção Americana, são da Convenção Europeia e da Convenção Africana, e joga lá para você se confundir, tá certo? Então, Guigui, deixa de preguiça e vem-te embora estudar. Né? Então, tanto esse sistema europeu como africano, é sempre bom a gente dar uma estudada para depois estudar o sistema americano. Mas veja, esses dois sistemas, né, tanto o europeu como o africano, que eu disse, cada um tem suas convenções, e elas são divididas em duas grandes partes. Né? A primeira parte, tanto o sistema europeu como o sistema africano, ambos trazem direitos, como direito à vida, liberdade, direitos civis, direitos políticos. Lembrando, esses direitos são direitos de primeira geração ou de primeira dimensão, não é? E na segunda parte, eles trarão os chamados organismos. Que organismos são esses? Né? Organismos que vão tratar da responsabilização dos Estados que ferirem os direitos humanos. Tá certo? Então, essas cortes, tanto europeia como africana, têm duas grandes funções. Quais são elas? A função consultiva, que é de consulta, e a função contenciosa, que é de quê? A função contenciosa é de julgamento, tá certo? Então, depois da gente dar essa geral aí, não é, sobre esses dois sistemas, aí sim a gente pode falar do sistema americano. Esse sistema americano surgiu com a criação da OEA, o que é a OEA? Organização dos Estados Americanos, tá certo? Em 1948, com a famosa Carta de Bogotá, né? E sendo criado com o objetivo de proteção dos direitos humanos nas Américas. Né? Então, você tem a composição da OEA, obviamente, países americanos. Então, veja, depois de criada a OEA, ela aprovou um instrumento normativo base. E nesse instrumento normativo base, devia conter direitos e deveres, isto é, uma proteção de direitos humanos. E aí você me pergunta, e que instrumento normativo foi esse? É o instrumento que sempre vai cair em prova. Sempre vai cair em prova, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Professor, sobre quem criou, pode cair com toda certeza, nosso amigo Henrique. Né? Então, vejam, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela foi criada em 1969, mas somente em 1978 ela passa a ter eficácia no nosso ordenamento internacional. Mas preste atenção numa coisa importantíssima, mas importantíssima mesmo. Me respondo aí. Os tratados internacionais de direitos humanos, podem ser consideradas normas supralegais? Me respondam aí, meus amigos. Me respondam aí, por favor, não é? Se os tratados de direitos humanos podem ser consideradas normas supralegais. Me responda aí, por favor. E aí? Estou esperando aí, estou esperando. Oliveira, os direitos humanos possuem rol exemplificativo, com toda certeza. Né? Os direitos fundamentais, né, que são os direitos humanos positivados, possuem um rol exemplificativo. Então, nossa amiga Jalé, sim, exatamente. Só que presta atenção no que eu vou dizer, ó.
preste atenção no que eu vou dizer. Não é? A nossa Convenção sobre Direitos Humanos, veja só, ela é de 1969, como eu disse, mas somente em 1970 ele passa a ter, né, eficácia no ordenamento internacional. Mas, preste atenção. O Brasil assinou essa convenção em 1970. Mas como vivíamos em uma ditadura, não é? Ele não foi incorporado ao nosso ordenamento. A Convenção Americana, o Pacto de São José, só foi internalizado no nosso ordenamento jurídico somente em 1992. Aí, presta atenção. Por isso que eu fiz a pergunta sobre norma supralegal. Por quê? Porque pelo seguinte, deixa eu compartilhar aqui o meu slide, não é? Pronto. Aqui, deixa eu ver se está dando para pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Não estou vendo aqui o meu slide, não. Aqui agora. Esses aqui é desenrolado. Vê só. Presta bastante atenção, pessoal, para vocês não errarem na prova. Quando a gente fala em norma supralegal, a gente está fazendo isso aqui. Ó. Vamos imaginar o nosso ordenamento jurídico como uma pirâmide, tá certo? Então, vamos imaginar o nosso ordenamento jurídico como uma pirâmide. Então, aqui você tem a Constituição Federal, aqui você tem as leis, e aqui você tem os famosos atos normativos, tá? Só que aqui você vai ter os tratados internacionais de direitos humanos. E aqui, meus amigos, chamamos de norma supralegal. E aqui vamos chamar de norma supralegal. E o que é uma norma supralegal? A norma supralegal é aquela norma que está abaixo da Constituição Federal, mas está acima das leis. Que leis são essas? Leis ordinárias ou leis complementares. Então, veja, tratados internacionais de direitos humanos é uma norma supralegal. Aí, cuidado na pegadinha. Pelo seguinte, eu disse para vocês que esse tratado foi incorporado ao nosso ordenamento em 1992. Tá certo? Mas essa ideia de norma supralegal, na verdade, só vem surgir com a emenda constitucional de número 45 de 2004. Ou seja, a convenção, não é, de São José da Costa Rica, só ela é incorporada antes dessa emenda. Antes dessa emenda. Então, ela fica de fora como norma supralegal. Por que ela foi incorporada antes dessa emenda constitucional? Pode tirar, Isaqueu, pode tirar o slide. Deixa eu tentar tirar aqui. Então, veja, aí qual é aí qual foi o problema? Aí todo mundo ficou, poxa, um documento tão importante, cara. Ele tem que ser norma supralegal. É um documento importantíssimo, tem que ser incorporado. Aí veio, não é? Um recurso extraordinário do STF. Quem quiser anotar, é o recurso 463-343, de 3/12 de 2008, né? Que o Pacto de São José deixa de ter uma natureza jurídica de lei ordinária e passa a ser uma norma supralegal, tá certo? Então, vejam aí coisa importante. Então, olha o que eu estou dizendo, que antes desse recurso, não é? Extraordinário, esse RE, você não tinha o Pacto de São José como uma norma supralegal. Por quê? Porque ele entra no nosso ordenamento em
1992, eleita nossa ordem em 1992, mas a emenda constitucional 45, que acrescenta o parágrafo 3º à nossa Constituição, é de 2004. Aí foi necessário o STF dizer, opa, peraí, ele sim uma norma supralegal. E cuidado pelo seguinte, às vezes as pessoas só têm ideia, o que é o social está abaixo, e assim, sobre direito à vida, a banca deve especificar no que a resposta deve se basear. Professor, se a norma supralegal está abaixo da Constituição e acima, sobre direito à vida, a banca deve especificar no que a resposta. Não, olha, preste atenção. Tanto Alissa, né? Tanto o direito à vida na convenção, como o direito à vida e direitos fundamentais do nosso ordenamento jurídico, tem proteção do Estado. Então, direito à vida pela convenção, você tem proteção pela OEA, e o direito à vida, aqui você tem proteção do Estado brasileiro. E, tanto lá como cá, esse direito à vida, ele é imprescritível, ele é irrenunciável, não é? Ele é inalienável, então são as mesmas características. O que a gente pode falar do direito à vida, Alissa, é em relação à pena de morte, que a convenção ela traz um certo ponto aí sobre pena de morte, mas já eu falo sobre isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente fala de norma supralegal, o aluno só pensa na norma supralegal como abaixo da Constituição e acima das leis. Mas não, pessoal. Porque se eu pensar assim, eu não vou entender jamais a questão do depositário infiel. Veja, a norma supralegal, ela significa também uma eficácia paralisante. Olha o termo que eu vou dizer. Eficácia paralisante. Ou seja, qualquer norma infraconstitucional que conflite com a norma supralegal, por exemplo, a convenção, ela teria o efeito de paralisar aquela norma. É por isso que a súmula 25, a súmula vinculante número 25, diz que é ilegal a prisão do depositário infiel. Por quê? Porque a convenção diz lá que não pode haver a prisão do depositário infiel. Então, é justamente aí esse efeito paralisante dessa norma supralegal. Preste atenção, que aí vocês já estão falando aí de, como é que se diz? De direito à vida. Aí eu vi aqui alguns dizendo sobre caso de pena de morte declarada. Muito cuidado pelo seguinte, meus amigos. Preste atenção. Que a convenção americana sobre direitos humanos, ou Lázaro, depois eu vou falar para você um negócio aqui, viu? Se liga aí. Né? Ou o Pacto de São José da Costa Rica, não é? Ele diz o seguinte, sobre o direito à vida, tá? Sobre o direito à vida, deve-se observar, obviamente, sobre a pena de morte. Mas veja, existe um protocolo, né, que irá tratar sobre a pena de morte. A Convenção ou Pacto de São José da Costa Rica é contra a pena de morte, determinando que no momento que um Estado assina essa convenção e ele não possui, presta atenção, então os Estados sobre direito à vida só pena de morte que fala a convenção. Ele diz que os Estados que assinaram a convenção naquele momento e não possui sanção penal a pena de morte, esse Estado não pode criar pena de morte. Vê só uma coisa interessante. Então, se o Brasil, naquele momento, não tivesse pena de morte e assinasse essa convenção, ele não poderia criar uma sanção de pena de morte. Agora, se o país já possuía a pena de morte e, antes da convenção, ele deixou de existir a pena de morte, ele possuiu, então, um país possuía a pena de morte,
Mas antes de assinar a convenção, ele não tem mais a pena de morte. No momento que ele assina a convenção, ele também não pode restabelecer a pena de morte. Vê só coisa interessante, não é? Agora, já se ele possui a pena de morte e aderiu, não é, à convenção, aí tudo bem, ele pode ser aplicada a pena de morte, desde que essa pena de morte não seja aplicada a delitos políticos, não é? A pena de morte também não pode ser aplicada a menor de 18 anos, maior de 70 anos, nem aplicá-la à mulher em estado de gravidez. Tá certo? Só terminar esse ponto aqui que eu vou responder, não é? O nosso amigo Oliveira aí, não é? E o nosso Iago, e o nosso amigo Lázaro, tudo sobre isso. Preste atenção. Todos os países americanos assinaram a convenção, todos os países aderiram à convenção sobre a parte que trata sobre direitos e obrigações, que é do artigo 1º até o artigo 32. O grande problema que outros países não aderiram, que foi a segunda parte que trata das comissões e das cortes, né? Inclusive Estados Unidos e Canadá, Estados Unidos e Canadá, as potências não aderiram à segunda parte da convenção, que trata sobre as comissões interamericanas e a Corte Interamericana. Beleza? Bem, deixa eu agora responder as perguntas aqui. Eu fiz essa geral aqui para vocês, né, entenderem aqui um pouco sobre direitos humanos, que a gente não tem muitas aulas sobre isso, né, principalmente sobre o Parque de São José da Costa Rica. Preste atenção. Você tem que, às vezes, separar o que é Declaração Universal dos Direitos Humanos e direitos fundamentais no nosso ordenamento jurídico. Preste atenção. Aqui no nosso ordenamento jurídico, Oliveira, Lázaro, no nosso ordenamento jurídico Brasil, não existe direitos que se revistam de caráter absoluto. Entenderam aí? Só que, quando a gente está trabalhando direitos humanos, a ONU considera que existem dois direitos que são absolutos. Quais são eles? O direito de não ser torturado e o direito de não ser escravizado. Então, presta atenção, pelo amor de Deus. Quando você for fazer uma prova de direitos humanos e a prova cair, os direitos humanos, nenhum dos direitos humanos são absolutos. Está errado. Porque existem dois direitos humanos que são absolutos. Direito de não ser escravizado e o direito de não ser torturado. No nosso ordenamento jurídico aqui, na nossa Constituição Federal, os direitos fundamentais não são absolutos. Eles são relativados. Tá certo? Então, eles são direitos relativos e não direitos absolutos. Tranquilo? Muito bem. Deixa eu ver aqui. A SEF já fez questões sobre a aplicação das regras de direitos humanos e a Constituição Federal. Com certeza, né? O entendimento de que a Constituição se sobrepõe aos direitos humanos. Veja, preste atenção. Tiago Pessoa. Tiago, aí você tem uma linha de hierarquia. Obviamente, é aquela linha de hierarquia que eu falei. Acima a Constituição Federal, abaixo, não é? Os tratados internacionais de direitos humanos, são normas supralegais, e abaixo dele, as leis. Então, cada um tem seu nível de hierarquia. Mas só lembrando, nosso amigo Tiago, que os direitos humanos são direitos fundamentais positivados. Entendeu aí? Os direitos humanos no nosso ordenamento jurídico são chamados de direitos fundamentais positivados. Quer dizer isso? Nós pegamos as regras de direitos humanos e colocamos na nossa Constituição. No momento que acrescentamos na nossa Constituição, você tem o quê? O direito interno sendo positivado na nossa Constituição. Ou seja,
As regras de direitos humanos agora são normas declaratórias e assecuratórias do nosso ordenamento jurídico na nossa Constituição Federal. Crimes graves são homicídio qualificado, latrocínio, estupro, são a famosa pirâmide. Exatamente. Tá certo? Então, é isso que a gente precisa, não é? Se ligar, porque a gente puxa muito de direitos humanos e, às vezes, confunde direitos humanos com direitos fundamentais. E a gente não pode fazer isso, não é? A gente não pode fazer isso. Como, por exemplo, aí a questão aí como é que se diz? Dos direitos absolutos, né? Que a gente não... Proibição de tráfico de pessoas é considerada absoluto pela ONU também. Não, é o direito de não ser escravizado, não é? Você tem um tratado, Flávio, sobre tráfico de pessoas, né? Mas os dois direitos absolutos que nós temos são apenas esses dois: o direito de não ser escravizado e o direito de não ser torturado, tá certo? São os dois direitos absolutos. Os outros são direitos relativos, como os direitos fundamentais aqui no nosso ordenamento jurídico, tá certo? Tranquilo? Beleza? Então é isso aí. A gente pode começar agora, não é? Depois desses pontos aí, a gente já pode começar, né, a fazer algumas questões aí. Eu trouxe 12 questões aí de direitos humanos para a gente meter bronca, tá certo? Meter bronca. Então, vamos lá. Professor Isaqueu Silva já pode jogar esses meus slides aí na tela para a gente começar aí a tratar aí das questões sobre direitos humanos. Mete bronca, esse professor é desenrolado demais. Pense num professor desenrolado. Vamos lá. Então você tem, obviamente, eu só estou trabalhando questão de CESP, né, porque PM Alagoas e CESP, então a gente só vai tratar sobre CESP. Aqui temos uma prova da gloriosa PRF. Vamos lá. Acerca de aspectos da teoria geral dos direitos humanos, da sua afirmação histórica e da sua relação com a responsabilidade do Estado, julgo o próximo item. Todos os direitos humanos foram afirmados em um único momento histórico. Ó, a turma já está respondendo aí. Beleza. Errado. Meus amigos, está errado por quê? Preste atenção. Pode jogar a tela inteira aí, Isaqueu. Pode jogar a tela inteira. Não, a tela inteira para mim, não para o slide. A tela inteira, valeu. Vê só. Quando a gente trata de direito, seja direitos humanos, direito penal, qualquer tipo de direito, pessoal, o direito, ele diferencia das ciências exatas. Por quê? Porque o direito, ele está sempre em movimento. O direito está sempre em movimento. A ciência exata não, né? 2 mais 2 é igual a 4. E 2 mais 2 vai ser igual a 4 sempre. Mas o direito, ele está sempre em movimento. E os direitos humanos, como os direitos fundamentais, eles possuem características. E uma das características dos direitos humanos é a historicidade. E essa historicidade determina que esses direitos humanos, eles nasceram, não é? E se modificaram, e foram se modificando. Nesse sentido, a gente diz que os direitos humanos, dentro dessa evolução histórica, eles passaram por 3 momentos. 3 momentos. Que a gente chama de dimensões ou gerações. Aí você vai dizer, não, mas tem 4, 5 gerações, 5 dimensões. Pessoal, presta atenção. A maioria, corrente majoritária, diz que só tem 3 dimensões, 3 gerações. E a gente vai pela corrente majoritária e não pela corrente minoritária. Então, essa corrente majoritária diz que existe, dentro dessa evolução histórica, não é? Você tem 3 momentos, 3 dimensões. E a gente grava essas 3 dimensões, o bizu é utilizar o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então,
Liberdade são os direitos de primeira dimensão, igualdade de segunda e fraternidade de terceira dimensão, tá certo? Os direitos de primeira dimensão são aqueles direitos civis e políticos, não é? Direitos de segunda dimensão, direitos sociais, culturais, econômicos. A grande diferença dessas duas dimensões é porque na primeira dimensão esses direitos são chamados de negativos. Por que negativos? Porque buscam a intervenção mínima do Estado, ou seja, o Estado deve intervir o mínimo possível na vida do indivíduo. Nos direitos de segunda dimensão, eles passam a ser direitos positivos. Por quê? Que é o inverso. O Estado deve participar, o Estado deve fazer. Aí, Paulo Júnior, existe alguma distinção entre o termo dimensão e geração? É a mesma coisa. É termo de autor, tá? Fraternidade também pode ser solidariedade, pode sim ser Oliveira, né? Então, pessoal, basicamente é isso. Então a questão está errada por isso, tá? Próxima questão. Julgo interseguir acerca dos direitos humanos a historicidade, a inalienabilidade, a imprescritibilidade, a irrenunciabilidade, a relatividade, a universalidade e a aplicabilidade imediata são características dos direitos humanos. Certo ou errado, pessoal? Certo ou errado? Todo mundo metendo bronca. Puta que pariu, vocês estão foda hoje. Certíssimo. Alguém pode estar se perguntando, professor, e essa relatividade? Pessoal, a regra é que os direitos humanos são relativos. A regra é que os direitos humanos são relativos. O que são absolutos é a exceção. Exceção. Absoluto e exceção, que são aqueles dois direitos que eu falei para vocês. Mas a regra é que eles são relativos. A exceção são duas: direito de não ser escravizado, direito de não ser torturado. Mas a regra é que eles são relativos. Então, eles são inalienáveis. Por quê? Porque não podem ser comercializados. Direitos humanos, nem direitos fundamentais podem ser comercializados. Eu não posso comercializar meu rins. Né? Eu posso até fazer doação, mas jamais comercializar meus rins. Né? São imprescritíveis, porque podem ser exercidos a qualquer tempo. São irrenunciáveis, eu não posso renunciar qualquer direito fundamental, né? Seja direito à vida, liberdade, propriedade, esses direitos são irrenunciáveis. Por isso, por exemplo, que no Brasil não é proibido, é crime, não é? A eutanásia, porque eu estaria renunciando um direito à vida. Né? Essa questão de renúncia é muito interessante, que traz alguns temas polêmicos, né? Como transfusão de sangue. Né? É um tema polêmico, né? Que não dá nem para a gente trabalhar aqui, porque o tempo é curto, né? É um tema muito polêmico, mas a ideia é que o direito à vida ele é irrenunciável. A gente tem que sempre trabalhar com a ideia. O direito à vida é irrenunciável e ninguém pode renunciar esse direito em nome ou em exercício de outro direito, tá certo? São universais. Ele é universal. Os direitos humanos são universais. Por quê? Por que são universais? Porque são aplicados a todos os indivíduos, independente de raça, independente de cor, independente de religião, independente de sexo. Tá certo? Então, a questão está, como vocês disseram aí, certíssimo. Certíssimo. Bora para a próxima. Obrigado, Oliveira. Julgue os próximos itens relativos aos direitos humanos, a responsabilidade do Estado e a política nacional de direitos humanos. O sistema global, falei sobre o sistema global, né, de proteção de direitos humanos foi instaurado pela Carta Internacional dos Direitos Humanos. Questão correta, né? Eita, desculpa, era para deixar vocês aí falarem, desculpa aí, pessoal. Então, como eu disse para vocês, esse sistema global que foi criada
pela ONU, né, criada pela ONU, o Sistema Global, e ele engloba aí cartas importantíssimas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUD, não é? A Declaração de Direitos Civis e Políticos, não é? E a Declaração de Direitos Econômicos. São os três, não são os três únicos documentos, presta atenção. Esses três que eu falei, a gente pode dizer que são os documentos base da ONU. A DUD, Declaração de Direitos Civis e Políticos, e a Declaração de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. São os documentos base da ONU desse sistema global. Obviamente, esse sistema global tem outros tratados que são importantes. Tratados de proteção da criança, tratados sobre proteção das mulheres, tratado de proteção contra a tortura, não é? Tratado contra a discriminação racial, e que esse tratado gerou, não é? O documento aqui no Brasil, o Estatuto da Igualdade Racial. Então, você tem outros tratados, mas a base são esses três aí, tá certo? Beleza? Então, questão correta. Questão de número 4. Considerando que dispõe a Constituição Federal de 88 sobre direitos humanos, julgue o item que se segue. A Constituição Federal assegura aos presos respeito à sua integridade física e moral, sendo vedado nesse sentido o uso de algemas durante a audiência nos recintos do Poder Judiciário. E aí, pessoal, questão de número 4, certo ou errado? Certo ou errado? Já estão dizendo aí errado, errado, errado. Paulo Júnior, errado, errado, errado. Errado, errado. Bárbara, errado. Né? Eu vou te dizer, essa turma do Estou Preparado realmente está preparadíssima. Errado. Emanuel, e por que está errado? Agora eu quero saber se vocês são foda mesmo. E foda com PH. Por que está errado? 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 Pessoal, a turma já está metendo bronca, né? Por conta da súmula vinculante número 11. Por conta da súmula vinculante número 11. Essa súmula vinculante número 11 foi importantíssima, né? Ela tem a ver com a dignidade da pessoa humana. Na verdade, a dignidade daquela pessoa que está sendo presa. Então, a súmula vinculante número 11 determina que o uso de algemas só pode ser utilizado, aí vem o bizu. A súmula vinculante diz que o uso da algema só pode ser utilizado no famoso ó, bizu, PRF. Olha o bizu aqui, ó, PRF. O que é P? O que é aqui, ó? O que é P? A questão aqui de perigo à integridade física do agente ou de outro, hein? Então, a algema só pode ser utilizada diante de um perigo à integridade física sua como agente ou de outro. Hein? Resistência. Se houver resistência. E o F, fundado receio de fuga. Então, segundo a súmula vinculante, eu só posso utilizar as algemas em 3 situações. Quais são as 3 situações? Ao bizu, PRF. P. Na questão de perigo contra a sua integridade física. R. Resistência. E F. Fundado receio de fuga. Emanuel, e se o agente não utilizar as algemas, sem ser nessas 3 situações? Ele vai ter responsabilidade civil, penal e administrativa. Beleza? Muito bem. Muito bem.
Então, questão errada. Próxima questão. Questão de número 5. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUD, julgo o item a seguir. Na DUD, encontram-se normas que consubstanciam, além de direitos, garantias individuais e direitos sociais do homem. Certo ou errado? A quinta questão, pessoal, certo ou errado? Certo ou errado? E aí, certo ou errado? Certa. Olha aí, Beatriz já metendo bronca aí, olha aí. Quem mais aí? Certa, 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 certa. Certa, pessoal. Vejam, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Dos Direitos Humanos, perdão, ela traz, não é? Tanto direitos de primeira dimensão geração, direitos civis e políticos, direitos de segunda geração, que são chamados direitos sociais, mas também direitos ligados à família, não é? Então, tudo, direitos de nacionalidade, nunca esqueçam esses, né? Então, a declaração, ela não traz só direitos de primeira e segunda dimensão. Na verdade, ela traz direitos fundamentais. Direitos fundamentais, porque ela trata de direitos civis e políticos, ela trata de direitos sociais, mas ela trata também de nacionalidade, não é? Família. Então, ela engloba tudo aí, não é? Então, questão número 5, correta. Questão de número 6. Também sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. De acordo com a declaração, julgo o item a seguir. Ao prever que ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade, a DUD pretende declarar que o direito de propriedade não pode ser limitado, uma vez que todo direito humano é absoluto. Sexta questão está o quê? Bora lá. Oliveira já disse, não é? Que são relativos, errado, errado, errado. Lissandra Samara, Pedro Gabriel, errado. Gabriel, errado. Pessoal, a questão está errada. Por quê? Não é? Lenilson Guigui, direitos sociais do homem, veio antes da dúvida. Veja só, na verdade, nosso amigo Lenilson, todos os direitos, na verdade, os direitos fundamentais, que foram base dos direitos humanos, vieram antes da DUD, né? Você tem as 3 dimensões aí, né? Justamente para dar a base da Declaração Universal dos Direitos Humanos, beleza? Então, pessoal, vejam só. O direito de propriedade, ele não é um direito absoluto, tá certo? Por quê? Porque tanto a DUD como a nossa Constituição Federal determina que essa propriedade deve cumprir o quê? Sua função social, não é? Professor, o Bill of Rights não foi reconhecido internacionalmente. Veja só, pessoal. O Bill of Rights, né, que nasceu na Inglaterra em 1689, que é uma das... Veja só, é uma das cartas que precedem a Declaração dos Direitos Humanos, né? Foi a carta mais importante da Inglaterra, né? Foi a carta mais importante da Inglaterra. Mas, infelizmente, a comunidade internacional só a reconhece como documento histórico, que precedeu, não é, a Declaração dos Direitos Humanos. Mas lembre-se, né, que na Inglaterra você teve documentos importantíssimos, né? A Petition of Rights, não é? Ou seja, petição de direitos, e você depois tem a Bill of Rights, não é? Que foi um documento importantíssimo que foi predecessor, né, documentos históricos que precederam aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, até mesmo os direitos humanos. Beleza? Não, Eduardo, Rei João Sem Terra foi a Carta Magna, de 1215.
Presta atenção, tá? Ó, presta atenção. O rei João Sem Terra assinou a Carta Magna de 1215. Também na Inglaterra, o Bill of Rights, não é? Ela nasce em 1689, também na Inglaterra, tá certo? Mas você também tem na Inglaterra outro documento importante, o Habeas Corpus Act, não é? Que dá a ideia, que é o percussor, não é? Do nosso habeas corpus. Então você tem documentos importantes. Na Inglaterra, a Magna Carta de 1215, assinada por João Sem Terra. Você tem a Petition of Rights, a Habeas Corpus Act, ou seja, a ação de habeas corpus, e o Bill of Rights, tá certo? Então, esses são os documentos que foram, nasceram na Inglaterra e que foram importantes para os direitos humanos. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Questão de número 7. Pessoal, só para... Tá tudo tranquilinho aí, não é? Tá beleza a aula, tá filé. Digam aí pra gente, né, ver se tá tudo certinho aí, porque pra gente dar continuidade aqui. Tá tranquilo aí? Eduardo Lucas, porra, que sono porra nenhuma, Eduardo. Tem que estudar, cacete. Tem que estudar, né? E aí, pessoal, tá tranquila a aula? Beleza de Creuza? Beleza? Eita, valeu, valeu aí. Então vamos lá, vamos continuar aí. Vamos lá. Questão de número 7. No tocante à Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgo o item a seguir. É garantido o asilo em outros países àquele que for vítima de perseguição, ainda que motivada por crimes de direito comum. Cuidado, o golpe está aqui, ó. O golpe está aqui. Cai quem quer. O golpe está aqui, ó. Cai quem quer. O golpe está aqui. Cai quem quer. Bora lá. E aí, certo ou errado? Minha irmã está aqui dormindo, estuda mais não. Pô, vamos acordar. Pessoal, presta atenção. Gabriel, veja, as questões que a gente está trabalhando aqui é CESP, pô. Então são essas questões que, com certeza, vêm na prova, beleza? Obviamente não são essas questões, mas são questões parecidas, né? Pessoal, presta atenção. Ó, o Brasil, no seu artigo 4º, inciso 10, ele trata de princípios de relações internacionais, tá certo? E um desses princípios, tô acordada, valeu, Carol! E um desses princípios é o asilo político, certo? É o asilo político. Só que a DUD diz o seguinte, que todo indivíduo tem direito ao asilo político, mas desde que o crime que ele tenha cometido para gerar esse asilo político seja chamado crime político ou de opinião. Se esse crime for de direito comum, não cabe asilo político. O que cabe é uma extradição. O que cabe é uma extradição e não asilo político. É tanto que, ó, no nosso artigo 5º, inciso 52, diz lá que o Brasil, né, diz lá que o estrangeiro não será extraditado por crime político ou de opinião. Claro, porque o inciso 52 diz isso? Baseado nesse artigo 4º, inciso 10, que diz que o Brasil, nos seus princípios de relações internacionais, ó, você tem o asilo político. Por isso que a questão está errada. Questão errada de número 7. Questão de número 8.
No tocante à Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgo o item a seguir. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Meu amigo, se o miséria errar uma questão dessa, ele tem que ir de Recife para Maceió a pé. Porque se o cara errar uma questão dessa, o cara tem que ir de Recife para Maceió a pé para fazer a prova. Porque não pode, não. Olha aí. Dalton, porra. Assim, questão 7, quer matar do coração? Porra, Dalton. Pensei que tava falando. Theo, porra. Questão 8 tá errada, Theo. Theo, miséria. Presta atenção, Theo. Presta atenção, rapaz. Ah, porra. Questão tá certa. Questão tá certa. Né? A família, pô, é o núcleo natural e fundamental da sociedade, né? E, obviamente, a família tem proteção tanto da sociedade, não é? Como do Estado, né? Beleza? Tranquilo aí? Tá? Vamos lá, vamos lá. Questão de número 9. Questão de número 9. Consensualmente considerado um prolongamento natural da Carta da Organização das Nações Unidas, de 1945, a Declaração Universal de Direitos Humanos, a DUD, foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1948, a Resolução 217-A. O documento reflete o desejo de paz, justiça, desenvolvimento e cooperação internacional que tomou conta de quase todo mundo após as duas grandes guerras, não é? No espaço de apenas 2 décadas. Com relação a esse assunto, julgo o item que se segue. A liberdade de pensamento e de expressão e a liberdade de religião constituem pilares do DUD. Certo ou errado? Certo ou errado? Certa. Exatamente, Ismael. É bom, já chega preparado para o TAF. Ó, certa. Certíssima, pessoal, né? Questão certíssima. Bicho, você tem a liberdade de pensamento, a liberdade de religião, né? São bases, por quê, do DUD? Porque foram muito combatidas, né? Durante as duas grandes, principalmente na Segunda Guerra, a questão da religião, né? Questão de religião, de etnia em relação aos judeus, não é? Você tinha, mesmo antes aí das grandes guerras, os judeus sempre foram perseguidos, foram discriminados, né, por conta da sua religião. Então, os direitos humanos, o cara tem liberdade de expressão, né, tem liberdade de manifestação do pensamento, tem liberdade de religião e também liberdade de consciência. Sempre é bom lembrar que liberdade de religião é uma coisa, liberdade de consciência é outra. Liberdade de religião é o direito que o indivíduo possui de professar qualquer fé. Então, o cara pode ser católico, evangélico, do candomblé, espírita, islâmico, não importa. Já a liberdade de consciência é o direito que o indivíduo possui de não professar nenhuma fé, ou seja, ele acredita em alguém, mas não professa nenhuma fé, ou até mesmo de não acreditar em ninguém. Não é? Então, por isso que a questão está correta. Questão de número 10. Acerca de aspectos da teoria geral dos direitos humanos, de sua afirmação histórica e sua relação com a responsabilidade do Estado, julgo o próximo item. Apenas por atos de seus agentes, o Estado pode ser responsabilizado por violação de direitos humanos reconhecido na Convenção Americana de Direitos Humanos, ou seja, no Pacto de São José da Costa Rica. Cuidado, olha o golpe. Olha o golpe está aqui, ó, por atos de seus agentes do Estado. Então, aí, questão certa ou errada? Questão certa ou errada? Todo mundo é erradix. Esse Paulo Henrique é rochedo, erradix. Ai! 10 errada. Né? Errada. Muito bem, Oliveira está dizendo que está errada. Paulo Henrique. Né? Pessoal, a questão está errada.
Por que está errada? Simples. Porque a responsabilidade não é apenas dos agentes, não, mas também do próprio Estado, né? Então, quando o Estado, né? Oh, rapaz, Emanuel, né? O Estado, né, pode ser responsabilizado por sua omissão, né? O Estado pode ser responsabilizado por sua omissão. Então, inclusive aí, né, OEA, a OEA bateu muito em cima do Brasil na questão dos crimes contra as mulheres, né? Então, a Maria da Penha, né, fez uma carta à OEA dizendo que naquela época o Brasil estava nem aí, porra, para a violência contra a mulher. E a OEA bateu em cima aqui do Brasil. Aí foi diante dessa pressão da OEA que nasce a Lei Maria da Penha, né? Tadeu tá parecendo com o Tiago Xavier. Aí, mas rapaz. Vamos lá. Ó, só. Ó a minha orelha. Ó a minha orelha. A minha orelha é pequenininha, meu faixa. A minha orelha é pequenininha. Vamos lá. Questão de número 11. É assegurado a qualquer pessoa apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos petições que contenham denúncias ou queixas de violação da CADE por um Estado parte. E a 11, certo ou errada? Certa ou errada? A 11, certa ou errada? Vamos lá. Questão de número 11. Certa ou errada? Olha aí, certa, certa. A Bárbara já está dizendo que está certa. Certinha, certinha. Muito bem. Questão correta, né? Então, todos nós temos o direito de apresentar, não é? Na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não é? Uma petição sobre violação de direitos humanos no país onde esse indivíduo reside, tá? Então, certo. E última questão, número 12. Apesar de consagrar o direito à vida, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos prevê que a aplicação da pena de morte para os países que adotam pode ser aplicada aos delitos mais graves, incluindo os direitos políticos. E essa questão aí, pessoal? Certo ou errado? Certo ou errada? Bora lá na 12. Certo ou errada? Pessoal, aqui, se o cara não soubesse, é uma questão de raciocínio, velho. Se fosse permitido a pena de morte para aquele cara que pratica direitos políticos, meu amigo, você... Érica, mulher, acorda, Érica! Vamos estudar, Érica! Pessoal, então veja, você teria nos países perseguições políticas, não é? Então, para evitar isso, não cabe pena de morte em relação a crimes políticos. O que cabe, inclusive, é asilo e a não extradição. Então, questão errada. Questão errada. Eita, pessoal! Terminamos aí, não é?